Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui na nossa penúltima aula. Vai ser uma aula bem rápida, bem breve, sobre um tema relativamente simples, mas que eu preciso que vocês prestem bastante atenção para entender a lógica do sistema. O tema da aula de hoje é referente às eleições na OAB. Perfeito? Guardem a primeira informação. Eu tenho dois tipos de eleição dentro da OAB. Eu tenho a eleição para o Conselho Seccional e eu tenho a eleição dentro do Conselho Federal, a eleição da diretoria do Conselho Federal. A eleição do Conselho Seccional, ela ocorre sempre na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato. O mandato tem 3 anos, então no último ano de mandato, na segunda quinzena de novembro, vai ocorrer a eleição para o Conselho Seccional. Agora, é uma questão lógica. O Conselho Federal, ele é composto por conselheiros federais eleitos nos seus conselhos, nas suas seccionais. Então, a eleição da diretoria do Conselho Federal, ela não pode ocorrer no mesmo tempo que a eleição do Conselho Seccional. Por isso que a eleição de diretoria do Conselho Federal da OAB ocorre no dia 31 de janeiro do ano subsequente à eleição. Beleza? Duas informações preliminares. A eleição do Conselho Seccional, ela é uma eleição direta. Todos os advogados são obrigados a votar, perfeito? Sob pena de multa de 20% do valor da anuidade. E ela ocorre na segunda quinzena de novembro do último ano do mandato. A eleição do Conselho, a eleição da diretoria do Conselho Federal, por sua vez, ela ocorre no dia 31 de janeiro do ano seguinte. E ela é uma eleição indireta. Por que indireta? Porque quem escolhe a diretoria do Conselho Federal são aqueles conselheiros federais que foram eleitos na eleição da segunda quinzena de novembro. Beleza? Guardem essas informações e vamos para o slide e vocês vão entender perfeitamente do que eu estou falando. Bom, quais são as características que vocês precisam gravar sobre a eleição para o Conselho Seccional? Como a gente já falou, ela é realizada sempre na segunda quinzena de novembro do último ano do mandato. O mandato tem 3 anos. O voto é obrigatório e a ausência de voto, ela implica a ausência de comparecimento do advogado para votar e a ausência de justificativa ao não comparecimento é multa de 20% de uma anuidade. Então, é uma multa substancial se comparada àquela multa lá da Justiça Eleitoral. É uma multa bem alta. E a principal característica dessa eleição é que ela é uma eleição por chapas, ok? A chapa que vai ser eleita no Conselho Seccional, ela é composta por candidatos à diretoria, candidatos ao Conselho Seccional, candidatos ao Conselho Federal e candidatos à diretoria da Caixa de Assistência. Então, a chapa que vai concorrer à eleição da OAB, ela deve ser uma chapa completa, composta de candidatos à diretoria, presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto tesoureiro, candidatos ao Conselho Seccional, candidatos ao Conselho Federal e candidatos à diretoria da Caixa de Assistência. Todos eles compõem uma mesma chapa e nós, advogados, elegemos a chapa. Perfeito? A chapa que vence é aquela chapa que tiver que obter a maioria dos votos válidos. Apenas chapas completas podem se registrar, sendo vedado, tá, gente? Guardem isso. É vedada a inscrição de candidaturas isoladas e é vedada a inscrição de candidaturas que não estejam vinculadas a uma chapa. Do mesmo modo, é vedada a inscrição de advogados em 2 chapas diferentes. Cada advogado pode compor apenas uma chapa. O mandato é de 3 anos, já vimos isso. E, olha que questão interessante, numa medida para igualar a relação entre advogados e advogadas, se exige um mínimo, se exige que cada chapa tenha um mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidatos de cada sexo. Cada chapa pode ter, no máximo,
cada chapa deve ter no mínimo 30% de homens ou de mulheres e no máximo 70%. Tranquilo? Existem possibilidades, uma vez eleita a chapa, então, existem hipóteses que o mandato vai se extinguir antes do seu término, ou seja, 3 anos. Quais são essas hipóteses? São 3 apenas. Quando houver o cancelamento ou licenciamento do advogado, perfeito? O advogado que estiver em exercício de mandato na OAB, tiver sua OAB cancelada ou licenciada, o mandato é automaticamente extinto. O advogado que sofrer condenação disciplinar e estiver cumprindo o mandato, o seu mandato vai ser automaticamente extinto. E também ao advogado que estiver no cumprimento de mandato e faltar sem motivo justificado a 3 reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria da subseção ou ainda da Carta de Assistência aos Advogados. Este último requisito, essa última hipótese aqui, pessoal, ela é uma hipótese que visa penalizar o desleixo. Por quê? Porque o advogado foi eleito para representar junto à OAB, para representar naquela posição o interesse dos seus pares. Se ele, por desídia, se por um motivo que ele não justifica, deixa faltar 3 reuniões ordinárias consecutivas, ele não faz jus mais àquele cargo. Por isso que numa atitude até mesmo moralizadora se promove a extinção daquele mandato. Beleza? Extinguindo-se o mandato, quem assume é o suplente. Professor, e se não houver suplente? Se não houver suplente, vai caber ao Conselho Seccional escolher o substituto. Tranquilo? Essas são as eleições para o Conselho Seccional. E no Conselho Federal? Ora, no Conselho Federal, a situação é diferente. Por quê? Porque o Conselho Federal da OAB, ele é composto por conselheiros federais que foram eleitos junto à sua chapa no Conselho Seccional. Então, a eleição para a diretoria do Conselho Federal, ela deve ocorrer com um espaço de tempo que permita as chapas eleitas se organizarem e formarem chapas para o Conselho Federal. A eleição para a diretoria do Conselho Federal, ela ocorre no dia 31 de janeiro do ano subsequente à eleição. Então, pessoal, olha só, vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Suponhamos, esse ano a gente vai ter eleição da OAB, perfeito? Esse ano teremos eleição para o Conselho Seccional. Suponhamos que a eleição desse ano seja agendada para o dia 22/11 de 2017. Ok? 3 dias após a primeira aprovação de vocês, que vai ser no dia 19/11, data da prova da OAB. Então, ocorrendo a eleição da seccional no dia 22/11, a eleição do Conselho Federal ela vai ocorrer no dia 31/1 de 2018, o ano subsequente. Beleza? Então, a eleição para a diretoria do Conselho Federal é sempre no dia 31/1 do ano subsequente à eleição do Conselho Seccional. A posse da diretoria do Conselho Federal é no dia 1º de fevereiro. E o voto é indireto, se considerado a quantidade dos advogados existentes no Brasil. Por quê? Porque quem elege a diretoria do Conselho Federal são os conselheiros que foram eleitos em primeiro plano lá em novembro pelos outros advogados. Maravilha? Todos os integrantes da chapa, eles devem ser conselheiros federais. Obviamente que foram eleitos, exceto o presidente. Então guardem isso, que isso pode ser pegadinha de prova. O presidente do Conselho Federal da OAB não precisa ser um conselheiro federal eleito. Beleza? Guardem isso, que a FGV adora cobrar essas coisas. Tá bom? Show de bola. E como é que se dá a candidatura para a eleição do Conselho Federal e como que se dá a formação das chapas? Ora, a candidatura para presidente, ela pode ocorrer entre 6
e até um mês antes da eleição. Professor, diga, não entendi. A eleição do Conselho Seccional não é em novembro? Sim. Mas vocês lembram que o presidente do Conselho Federal da OAB não precisa ser um conselheiro federal eleito? Se ele não precisa ser um conselheiro federal eleito, tanto faz que a eleição da OAB, do Conselho Seccional da OAB, tenha ocorrido em novembro. Beleza? Então, a candidatura do presidente, o período de candidatura do presidente do Conselho Federal, ela compreende o período de 6 a 1 mês anteriormente à eleição. Esse pedido, essa candidatura, ela deve vir acompanhada do apoio escrito e manifesto de 6 conselhos seccionais. Não pode ser uma candidatura avulsa, aventureira. Deve ser uma candidatura que tenha por base o apoio de pelo menos 6 conselhos seccionais. E aí, ocorrendo a formalização da candidatura do presidente, em até um mês antes da eleição, deve ser requerida a candidatura da chapa completa. Chapa completa que é composta do presidente, do vice-presidente, do secretário-geral, secretário-geral adjunto e do tesoureiro. A chapa completa deve ser inscrita em até um mês antes da eleição, sob pena de cancelamento da candidatura da chapa. Beleza? E aí, olha como é que isso se efetiva. No dia 31 de janeiro, as chapas já inscritas e conhecidas, em uma reunião que vai ser presidida pelo conselheiro mais antigo, vai ser feita uma votação por voto secreto, por meio da qual a diretoria do Conselho Federal vai ser eleita. Aquela diretoria, aquela chapa que obtiver a maioria simples dos votos, metade mais um, vai ser eleita para exercer o seu mandato pelo prazo de 3 anos. Maravilha? Guardem isso. A eleição para o Conselho Federal, ela ocorre de modo diferente da eleição do Conselho Seccional. Tá bom? Bom, volta para mim então. Essa foi a aula de hoje. Eleições no OAB, um tema rápido, mas importante que cai na prova. Cuidado para não confundir. Eleição do Conselho Seccional, votação direta. Todos os advogados têm a obrigação de votar. Eleição do Conselho Federal é uma eleição feita por votação indireta. Por quê? Porque são os conselheiros federais eleitos que votam e escolhem qual que vai ser a diretoria do Conselho Federal. Beleza? Bom, bons estudos para vocês e até a próxima aula.